Olá, hoje, antes de iniciar o episódio, importa deixar uma nota introdutória e já com o caso relacionado com o humorista Rui Sinal de Cortes esclarecido pelos intervenientes. No dia 23 de janeiro, de manhã, gravei com o Rui a entrevista para este podcast. Uma boa parte da conversa foi o espetáculo Morro Amanhã, que teve lugar no Teatro Tivoli, em Lisboa, no dia em que gravámos, mas apenas à noite. Este espetáculo servia de homenagem ao falecido humorista Ricardo Vilão, que, como mencionado durante o episódio, decidiu partir em setembro passado. O Ricardo Vilão era amigo e colega do Rui. Ambos pertenceram ao grupo de comédia LX Comedy Club, juntamente com os humoristas Salvador Martinha e Luís Franco Bastos. Estes dois, com o Rui, anunciaram o espetáculo para recordar histórias e memórias do tempo em que, como jovens humoristas, andavam pelo país a fazer stand-up, e a receita da bilheteira do espetáculo tem como destino a família do Ricardo Vilão. Ora, como noticiado esta semana, o espetáculo não teve o desfecho que tanto o público como os comediantes em palco pretendiam. A SIC Notícias noticiou insultos e revolta, Sinal de Cortes descontrola-se em palco e espectadores abandonam a sala. Eu estive presente no espetáculo, o Rui estava de facto bastante alterado devido ao consumo de álcool, como o próprio admitiu. O espetáculo avançou sempre com dificuldade, com muitas interrupções por parte do Rui. Tanto o Luís como o Salvador tentavam aliviar, tentavam avançar, brincavam com a situação. No entanto, após um comentário de uma pessoa no público que mostrava revolta com estas interrupções do Rui, o humorista reagiu de forma descontrolada, insultando a espectadora que, no seu direito, decidiu sair da sala. Mais algumas pessoas tomaram a mesma decisão. Entretanto, o próprio Rui, em comunicado, pediu desculpa à espectadora e a todos os envolvidos naquela noite. Passo a citar: "Foi uma noite de falhanços e erros apenas da minha responsabilidade. No nervosismo daquele que foi o espetáculo mais difícil da minha vida, quis esconder emoções em palco e abusei do álcool antes do mesmo. Nada me custa mais do que ter comprometido esta homenagem que planeámos ao Ricardo." Na entrevista que se segue, mencionámos um segundo espetáculo no Porto, dia 31 de janeiro, que devido à situação descrita foi cancelado. Além deste tema, conversámos sobre como a abordagem artística do Rui se alterou nos últimos anos. Também explicou porque é que pensou em não voltar a fazer stand-up e de que forma, na sua opinião, os humoristas nos últimos anos perderam o espírito crítico. Numa nota mais técnica e devido a esta situação, os excertos de stand-up que ouvimos foram totalmente selecionados por mim e não a posteriori pelo convidado, ao contrário do que é dito no episódio. Sem mais demoras, eu sou o Gustavo Carvalho e esta é a entrevista que fiz ao Rui Sinal de Cortes antes do espetáculo Morro Amanhã no Teatro Tivoli, em Lisboa. Humor à primeira vista. Após uma pausa em que pensou não voltar a fazer stand-up, em fevereiro de 2024, Rui Sinal de Cortes está de volta aos espetáculos a solo com King Cordes. Muitas mudanças aconteceram desde a última vez que esteve no Humor à Primeira Vista, há mais de 4 anos. Entretanto, lançou 2 espetáculos temáticos, O Início e É o Fim, já disponíveis na sua plataforma Cordesflix. Também um regresso a um ambiente mais intimista com o espetáculo Boémio, várias idas ao Fringe, uma pandemia, mudança de agência, algumas tristezas e algumas alegrias também. Certamente mais do que as tristezas... Não, mas agora vamos deixar manter. Deixa assim, porque os piores é quando é a última ou e as algumas últimas alegrias, palavras. mais do que tristezas, certamente. Bem-vindo, Rui Sinal de Cortes. Obrigado. Obrigado por teres regressado. É verdade o que dizes, bastante mais alegrias do que tristezas, felizmente. Sim. Mas é interessante, Rui, que como tu normalmente, o teu método de trabalho é fazer um espetáculo durante 2, 3 meses, estás parado normalmente durante o resto do ano, digamos. Esta pausa foi 1 ano e meio, penso eu, mais ou menos, desde o último espetáculo a solo, sendo que já fizeste as noites de Wrong Comedy muito recentemente. Sempre que regressas com um novo espetáculo, vais a assim, algumas conversas, alguns podcasts, e fazes sempre uma retrospectiva do que aconteceu, do que mudou, e agora volta a acontecer o mesmo. Lá está, como foi o interregno que durou mais tempo, acho que o que interessa aqui perguntar, e tendo em conta o nome do espetáculo King Cordes, o que é que há de diferente nesta dinastia?
para já não sabia que isto tocar nesse ponto, nem dar esse ênfase. Pensou nunca mais fazer e tal. E esse cara começava por aí. Pensei de facto durante alguns meses não fazer mais. Até pensei antes sequer eu já estava, quando fiz a tour ao fim, achava que era a minha última tour. Mas não queria também dar muita importância a isso, porque também sei com que facilidade às vezes também mudo de ideias. E sendo um tema tão delicado como este, quase como quando aqueles jogadores de futebol já têm 30 e tal anos e se retiram e depois afinal, ainda passado 6 meses, I still have it in me, I still have it, e vêm fazer mais 1 ano ou 2. Se eles fazem o Michael Jordan, por exemplo, sim, tem tantos exemplos. Foi jogar beisebol e depois voltou. Mas se eles que têm ali um tic-tac biológico fazem isso, era natural também que eu não quisesse ser muito definitivo em relação a isso com 42 anos na altura, e ainda longe do meu prime como stand-up comedian, como o prime de qualquer adulto. Quando é que achas que é o prime, então? Entre os 50, acho, a partir dos 50. Para um stand-up comedian ou uma pessoa? Sim, para um stand-up comedian. Para um stand-up comedian. Eu estou sempre, às vezes comento com a Filipe, estou muito curioso de saber como é que eu vou ser aos 50 anos. É a minha maior curiosidade neste momento. Porque tem havido muitas mudanças, não só na minha vida pessoal, mas depois se manifestam nas coisas que eu faço artisticamente. Estou curioso para descobrir as novas mudanças. Eu gosto de mudanças, sou uma pessoa que não tem problema com a mudança. Mas estavas a dizer que esta questão de potencialmente deixar de fazer stand-up comedy foi uma coisa que, obviamente, em que pensaste, não estavas à espera que eu desse... Eu ia responder à tua pergunta que fizeste, mas eu vou-te dizer porque é que depois decidi, foi um dos motivos que eu percebi, claro que não posso parar de fazer, mas que tem a ver com a resposta à tua pergunta. O que mudou mais do que no mundo talvez tenha mudado em mim. Talvez eu já agora não seja um cobarde de dizer que o papel do humorista não interessa ou não tem importância. Antigamente se calhar convencia-me mais disso para defesa, e é uma cobardia isso. Então, e agora estou completamente confortável com a importância do papel de um stand-up comedian. Qual é que é? É diversa, atinge muitas áreas, mas é muito grande, Eu agora, quando fui ao Unas, o Unas estava numa fase mais que ele tem aquelas fases de não acreditar tanto nele e tal, ou de encarar o futuro de forma não tão otimista. E eu não gosto eu adoro Unas, eu não gosto de ver assim. Eu estava ali a animá-lo um bocado e estava precisamente a relembrá-lo da importância dele. E depois, passado um dia ou dois, eu não sei se falei lá nisso, na conversa que tive com ele no podcast Unas, falei dessa importância também, e recebi 2 ou 3 mensagens de pessoas que me acontece muito este tipo de mensagens, de pessoas que e até pelas circunstâncias que envolveram a morte do Ricardo Vilão, eu também não gosto de fugir desse assunto amigo e do tema, já lá iremos, mas... Sim, mas só para contextualizar, amigo e colega de... Entra aqui LX também... 2 ou 3 pessoas mandaram mensagens, como é que eu posso dizer isto de forma pomposa, sem revelar muito. Não é fácil falar de suicídio sem dizer a palavra, não é? Já é muito difícil. Está dito. Mas são mensagens que eu já recebi várias vezes de pessoas que passam por processos difíceis e encontram no humor ali uma espécie de salvação. E depois mandei isso para o Unas, e na mesma semana mandei-lhe um vídeo do Jimmy Carr, uma entrevista que ele deu. Isto foi agora, há um mês, do Jimmy Carr a contar uma história que uma pessoa no espetáculo dele estava a festejar o 10º aniversário de Bonus Years, e ele perguntou o que é Bonus Years. Eu ia-me matar, e vi um espetáculo teu e decidi continuar, e comecei a contar os anos de bónus a partir daí. Do a thing at the end of the show where people send texts in. So people send text messages on before I come on stage, and they can text in, so kind of like a virtual heckle. Oh, I love that. Out. This woman said, I'm celebrating my 15 bonus years tonight because of you. Thank you. And I didn't know what that meant. And so I get chatting to the girl in the audience. I said, "It's bonus years." And she said, I'm a depressive, and I was going to kill myself when I was 15. And I was waiting till everyone went to sleep in the house. And I was going to hang myself. And I had nothing to do while I was waiting. So I was looking at YouTube, and I found a clip of you, and I laughed. And then I watched more, and I kept laughing.
and I'm alive now. My gosh. And it was like, I didn't know what to do. Wow. I didn't know what to do with it. And you kind of go, that weird thing that we do just for fun, just to make people up. And you go, well, sometimes some people really need it. Eu mandei isso para o Unas porque é sempre fugir disso é uma cobardia imensa. Porque é fácil fugir, porque como eu já fugi quando eu comecei a fazer, e agora parei por causa da pandemia, mas quando eu comecei a fazer os autógrafos e as fotografias no final, as pessoas dizem-te coisas impactantes. Só para perceber, quando dizes fugir disso, é demitir-te desse papel? Achares que não é? Achares que não, achar que és só um palhacinho. E não é verdade. Não é verdade. O que não impede depois seres um palhacinho. Como eu acabei de mostrar no Wrong Comedy, por exemplo. e irei demonstrar no programa que faço no especial de aniversário. Mas achas que essas mensagens são... Ou seja, tu partes com o propósito de ser o palhaço no sentido de fazer rir as pessoas, e depois essas mensagens são o impacto que tu não controlas, claro, imagina, que acabas por ter. Alguém aqui faz piadas e imagina que alguém deixa de se suicidar por isso. Pois acho que não. Mas o que é facto é que isso acontece. Como eu já sei há tantos anos, e muitos humoristas sabem, porque recebem essas mensagens. Claro. E eu percebo que o humorista não quer esse lugar pomposo. Olha, as pessoas não se matou por causa de mim. Eu percebo que se fuja também a isso de um ponto de vista quase moral. É feio, mas é mais feio fugir, na minha opinião. Apesar de eu ter feito 3 espetáculos quase temáticos, os últimos 3, começava a entrar também aqui numa fase de porque é que eu estou realmente a fazer isto. Porque eu depois também estava preenchido, eu não estou à procura já de nada, eu não quero aparecer muito, eu não uso esta profissão, eu não faço publicidade, não faço empresas, ou seja... A parte artística eu estava também muito satisfeito. Tipo, eu tenho piada, sabes? Eu acho, sim, ao com alguns anos décimo de carreira, especial, já, acho que tenho piada, sim, claro. E estou satisfeito com isso. Então, também quantas mais standing ovations eu preciso, porque também senti falta do contacto das pessoas nestes anos todos, porque esse contacto coloca-te mais próximo de um propósito e tu veres diretamente para além do que interessa aqui, que é durante uma hora rirmos todos e divertirmos. Eu principalmente, devo dizer, eu tenho que me divertir para continuarmos todos a viver estas noites. O público, e isso é o principal. Mas, apesar disso, esse contacto com as pessoas trazia-me depois noções. Olha, os meus pais morreram num acidente com a minha jovem vida automóvel. E, entretanto, estava deprimido e comecei aqui a ver os teus shows e comecei a tentar encontrar a piada nas desgraças. E o que tu fazias na altura, antes, quando ainda estavas a lidar com esses comentários, quando não sabias como lidar com esses comentários, como é que gerias quando te contavam situações como essas? Era tentar um bocado desvalorizar aquela situação no sentido de, ok, eu se calhar eu tive este impacto, mas se calhar foi mais pelo momento daquela pessoa e não tanto por aquilo que eu disse, por exemplo? Sim. E continuo com esse pensamento. Sim. Mas é um fugir em termos de... é uma responsabilidade grande que tu não queres, e a primeira reação natural às vezes a responsabilidade é a fuga. Então tu tentas ou não acreditar, ou achar que foi só um exemplo isolado, ou esta pessoa, este gajo não regula bem. Só que depois, quando fazes durante tantos anos como eu fiz, percebes que é assim. E depois, acima de tudo, foges do peso, porque um espetáculo dura uma hora e um quarto, 1h20, uma hora e meia. E eu a seguir, quando fazia, agora vou voltar a fazer, mas é mais uma hora e meia a falar com as pessoas. E muitos dos espetáculos, isso é muito mais cansativo, entre aspas, e intenso do que fazer o espetáculo. E depois, eu como faço tours curtas, eu tenho dia sim, descanso um dia, tenho mais 3. Então, em vez de descansar, logo a seguir ao espetáculo e descansar, estou com 1h30 mais intensa do que foi o espetáculo em si. E isso depois também tem um peso ao longo dos dias. A maneira que eu também tive de fugir, e posso dizer, foi se calhar não voltei a fazer isso quando poderia ter voltado. Eu já podia ter voltado a fazer isso e ainda não voltei. Não é o fim, eu podia ter feito. Exato. Podia ter feito. Mas pronto, ainda estávamos um bocado aqui no fim da pandemia, quase. Foi o primeiro motivo, mas o verdadeiro motivo não foi por nenhum motivo de saúde, penso eu. Acho que ainda foi aqui estava a encontrar uma posição na minha cabeça para isso tudo. Como é que encontraste? O tempo é bom, e pensarmos é bom, e termos tempo para pensar é o melhor, honestamente. Que é uma coisa que muita gente se demite ou se esquece de fazer. Acho que está toda a gente muito a acelerar sem saber muitas vezes para onde é que está a ir. E eu
já na preparação do É o Fim, também era um espetáculo que já era para fazer em 2020, então já estávamos em 2022, já o tinha mais ou menos preparado, já estava nessa fase de eu acho que senti que precisava aqui de um motivo maior e de me sentir importante. Não queria fazer mais isto, mais uma tour, mais umas gargalhadas, mais umas standing ovations e parece que é tudo igual outra vez. Precisava de sentir aqui um apelo qualquer maior. E depois foi o apelo artístico, foi isso, foi... Para já a principal coisa é a necessidade que eu tenho de me expressar, depois começa a ficar entupido. É o principal motivo que eu continuo a fazer isto, é porque eu preciso me expressar e tenho coisas para dizer, depois começo a ter ideias. E as ideias acumulam-se e eu entupo se não falar abertamente e publicamente sobre elas. Consegues definir esse apelo que sentes agora e de que forma é que ele é diferente ao que sentias antes? Só para perceber depois como é que, por exemplo, como é que partes para um novo espetáculo para conseguir concretizá-lo, não é? Sim. Eu para já... Ou seja, eu acho que que mudança é que mudou na tua abordagem para concretizares esse apelo? Foi na abordagem à vida também. Foi na abordagem à vida, começou aí. Começou numa insatisfação pela distância que separa o meu estilo de vida e a minha satisfação pessoal geral com as coisas e os meus amigos e as pessoas à minha volta e no geral o país. E sim, começou-me a incomodar cada vez mais a falta de solução que as pessoas têm para os problemas atuais, a falta de voz que as pessoas têm, a falta de motivação, o permanente estado de ódio e de guerra e de divisão que está em qualquer tema. E comecei a sentir depois esse chamamento artístico no Fringe. Às vezes são coisas que tu vais vendo que ainda não mostraste, pode ser só uma coisa visual, pode ser uma luz, pode ser uma encenação, pode ser uma entrada, uma maneira de apresentar uma ideia, muito mais do que palavras ou textos, é mais sensações ou sentimentos. Depois começas a ver que ainda tenho aqui tanto para explorar. E pronto, eu acho que o que mudou aqui foi que no desenhar deste novo espetáculo, eu depois também senti que não tinha nada para dizer. Eu, quando não tenho nada para dizer, não vou fazer um espetáculo só porque tenho beats. Já começaste estes novos espetáculos? Já está? Era melhor que não, é daqui a 5 semanas. Sim, mas ou seja, já está... Sim, eu sei perfeitamente o que é. Eu decidi fazer quando percebi exatamente o que é que queria dizer às pessoas agora. Acho que começa por aí, para mim. Mas a minha questão ia ser mesmo para perceber, ou seja... Estavas a falar de alguma forma dar voz ou ser uma voz um bocado diferente? Não é dar voz, acima de tudo é uma voz interior que está meio apagada, sabes? Sim, não é aqui nenhuma dar voz, não é nesse sentido. Sim, ok. É dar voz a quem toda a gente tem voz, é mais as pessoas ouvirem mais a sua voz e usá-la mais, mas acima de tudo, depois também li algumas coisas relacionadas com a natureza humana e com o impacto negativo que tem toda a nossa educação e todos os conceitos que nos são trazidos pela escola, pelos nossos pais, pelos amigos. E como eu rejeitei sempre isso, senti que estava na altura, acho que estamos numa altura crucial e talvez mesmo em termos de autoestima. Acabaram de sair na semana passada os números do consumo de antidepressivos. Portugal é o país número 1 na Europa. Temos o dobro da média da União Europeia. Antidepressivos, um país com este sol. Agora saí de casa num sol incrível. Não apanhei esse. Eu acho que esses números deviam fazer qualquer pessoa com responsabilidades ficar aterrorizado. Não é? Um país como este, que as pessoas vêm para aqui e quando vêm dizer, vocês vivem aqui, que sorte, e estamos a consumir o dobro da média da União Europeia em antidepressivos. Isto é de loucos. E eu acho que nós somos, honestamente, dos povos mais castigados por estes ideais derrotistas, acho eu. E depois fiz também o exercício de... Nós, nos últimos 4 anos, vamos analisar a humanidade pelo seu todo e pelos mídia, ou pela ideia, novamente, pela ideia, pelo conceito que foi a humanidade, tu vais ter uma ideia negativa, não é? Como todo. Nos últimos 4 anos, isto foi bastante mau e continua a ser. Mas depois, individualmente, as pessoas não são nada assim. Nada. Individualmente ou em grupos bastante pequenos, diga-se, tem que ser a partir quando aumenta é pior, mas as pessoas não são o que a soma do todo faz crer nos mídias, não são de todo.
Independentemente, tu podes ir buscar pessoas às áreas, às sexualidades, às etnias. Ou seja, tu podes pegar nas questões mais fraturantes do momento. E depois pegas em exemplos dessas pessoas que fazem parte de uma série de realidades ou minorias. Depois não é nada daquilo. Não tem nada a ver com o que os mídias apresentam como todo, de um grupo. Então, acho que foi isto tudo. E depois eu sou um funny motherfucker. Comecei a ter muitas coisas engraçadas escritas. E comecei a sentir o bom do Fringe é que não é só estes conceitos. Antes de irmos ao Fringe, que isso vou querer explorar bastante. Comecei a sentir necessidade de melhorar como performer, mais ainda. Okay. Foi isso, é isso. Mas só ainda uma questão da intenção com que partes quando começas a escrever este espetáculo, portanto o King Cortes. Estás mais a pensar num impacto que depois vais receber quando estiveres num momento de autógrafos a falar com as pessoas? Não. Ou tens que distanciar disso quando estás a escrever? Não, claro, não. Não podes pensar nisso. É que não é, mas isso é que eu... Porque isso é um por isso é que tu foges. Porque se tu pensares nisso, achas que estás a colocar o riso às vezes um bocado de lado se só estiveres a pensar nisso? Não se pode pensar nisso. Não se pode pensar nisso. Eu acho que nem o Tony Robbins, sabes? e se for é trabalho para esse tipo de pessoas, percebes? Claro. Não é para humoristas. Okay. Agora uma lógica tem que estar presente, uma consciência, compreendes? Não é porque tu tens uma consciência de algo que agora vais agir sempre em prol dessa ideia. É só ter a consciência que há aqui coisas que estão à nossa volta. Que há aqui reações que existem, que há impactos que são verdadeiros. E há importâncias que são reais. Nós não podemos... É cobarde esse move. Eu não me quero sentir assim. Agora, depois esse é o jogo. Quando dizes é cobarde esse move, é cobarde desprezar o impacto que podes ter. É cobarde para nós, não está a ser cobarde com ninguém. Mas está a ser contigo. Ou então fazes mesmo humor que não tem impacto nenhum. Sei lá. Que tipo de humor é que não tem impacto nenhum? Não sei. Difícil. O humor tem sempre impacto, não é difícil. E eu cada vez mais... Por exemplo, um Jimmy Carr, por exemplo, que é uma coisa muito mais máquina, não é? E, tal. E mesmo assim aquela as pessoas pessoa deixam de se matar por causa dele. Claro. Porque apanharam uma porcaria de um clipe de 10 minutos, depois foram ver mais e mais. E depois foram ver outros humoristas, com certeza, e depois viram a vida de outra maneira. Isto não é deixar de se matar por causa deste gajo. Claro. É às vezes só um clique que as pessoas precisam. Especialmente no meu humor e no dele, há aqui muito efeito de alívio. Não é à toa quando as pessoas que nunca foram praticantes de humor negro ou apreciadoras, quando passam por momentos trágicos, é o primeiro recurso que têm a ir ao humor negro. E às vezes até fazem boas piadas. Porque é um alívio. Estás a pensar em algum caso? Estou a pensar no caso do amigo meu agora, por causa que teve cancro na traqueia, e o grupo dos amigos dele era só piadas de humor negro de toda a gente, exceto quem? Queres adivinhar? O Rui Sinal de Cortes. Não é por nada. Está-se bem. Mas foi tipo, dudes, vocês andaram a massacrar-me durante anos, agora querem grupo de humoristas, portanto. Não era de humoristas, era precisamente. Era grupo de amigos e familiares. E estavam todos a dizer, humorista, faz aí as tuas. Eu agora? Não, façam vocês. Não foi preciso dizer isso, eles estavam a fazê-las. Mas apesar de eu adorar genuinamente o efeito, porque é mesmo um dos resultados que o humor negro tem, é esse alívio. E eu gosto disso porque também já o usei tantas vezes para mim, e eu vejo pessoas à minha volta a usá-lo a minha vida toda. Então, isso é fixe, mas por outro lado foi tipo, estou-me a sentir aqui, só me chamam quando é rezar, sabes? Deus não existe, mas depois acontece alguma coisa, vais rezar, não pode ser. Não gosto de humor negro, não é? Agora estás a rastro, pode dizer que o gajo é o Darth Vader agora. Sim. Então, sim, mas terminando essa questão, não tem a ver com depois estares a operar em função disso, de todo. Aliás, essa é que é a dificuldade também. Assumir a responsabilidade e passar por cima disso. Então, voltando aqui um bocado ao início, porque disse que sempre que tens um espetáculo voltas a fazer algumas destas conversas e pensas sempre um bocado na retrospectiva, no que aconteceu, no que mudou da tua vida. Tu achas que gostas muito de controlar a narrativa não só em que sentido? Uma espécie da tua carreira, do legado que deixas. Gostas muito, estás sempre a autoanalisar o que fazes e, portanto, acabas por ter um controle sobre isso, não é? Sim, agora a fazer terapia, que eu estou muito unhado, estás a ver? Mas engraçado essa pergunta, mas estou aqui a pensar. Mas se calhar é legado de rejeito, eu nunca pensei nisso. Nunca? Não. Nunca pensas nisso? Não, nunca penso nisso. Eu faço o que eu acho correto.
Eu agora só comecei a ter mais contacto com essa realidade em rom-comedy agora há meses. Depois já te falo sobre isso. Mas respondendo à tua pergunta, eu acho que faço mais uma descrição honesta do que vou sentindo, acho eu. Às vezes, se controlo informação, é mais em meu... Mas eu estou a dizer controlar no sentido de... ajuda-me a chegar aí. Acho que sempre que partes para uma conversa, depois destas pausas, como tiveste muitos meses fora, pensaste muito sobre, portanto, o que mudou. E parece tudo muito mais alinhado, ou seja, mais se tempo fosse a mais... pensar, é o que eu estou a dizer também, foi o que eu estava a dizer, é mais tempo a pensar. Eu não gosto de reagir a quente. Eu acho que o trabalho do humorista normalmente é sempre reativo, da maior parte dos formatos é reativo. Eu gosto mais de ser antecipador, tentar ganhar um bocado mais tempo a descobrir a fotografia maior. Ou seja, no big picture está muito mais informação, está mais clareza. Nós estamos numa sociedade de tweets e de reações rápidas, instantâneas, a coisas que nós não fazemos ideia se que são verdade ou se são mesmo assim. Então isso depois isso permite também de olhar a 5 ou a 10 anos, ou de olhar mais para fora no mundo e ver, encontrar padrões. O trabalho do humorista é encontrar padrões, é esse o trabalho. Nós somos muito bons a identificar padrões. Por isso é que eu também, mesmo nos últimos anos, acho um pouco estranho esse espírito crítico que se ausentou um bocado também do humor, porque identificar padrões é também... Como assim? Se tu reparares, agora durante a pandemia, tu tiveste humoristas a usar o termo chalupas e tu tiveste humoristas que identificam padrões a denegrir pessoas que estavam a identificar padrões. Como assim? Como por exemplo, não estou mesmo... Tu tiveste uma retirada do mundo intelectual dos humoristas. Ninguém questionou nada durante os últimos anos, já reparaste? Não é normal os humoristas estarem do lado do governo. Achas? Nunca foi assim. Os grandes humoristas que nós admiramos hoje em dia, o Bill Hicks, o George Carlin, caracterizados por quê? Espírito, identificar padrões. Estou a ver aqui coisas que não estão a bater certo e eu estou contra o governo que está a fazer certo tipo de coisas. Na altura era a guerra, seja o Vietnã, seja depois o Reagan, depois do Bill Hicks, mais tarde com o Carlin. O Carlin, exato. E o que nós temos no mundo inteiro, estava aqui a tentar encontrar nomes que se tenham apoderado de algum espírito crítico, nomes mesmo internacionais de humoristas, não tiveste muitos. Tiveste uma coisa estranhíssima, pela primeira vez no mundo, com medidas anti-humanitárias, humoristas do lado da autoridade. Estranho. E preocupante. Mas estás a falar do tempo da pandemia, certo? Estou a falar de tudo, sim, destes últimos anos. O controle que existiu. Não só tudo. Então, ok. Todas as medidas. Todas as medidas, não só relacionadas com a pandemia. Estou a falar uma série de medidas que vêm aí. Vêm muito mais medidas. E todas as medidas que vêm são ou autoritárias ou anti-liberdade. A maior parte delas. E eu vejo uma retirada mundialmente de humoristas retiraram-se do seu espírito crítico, não têm. Essa identificação de padrões já não foi boa para humoristas agora, que é o nosso maior skill, identificar padrões. O modo de observação é isso, por exemplo. Mas dirias que, por exemplo, tu estás a dizer que houve uma ausência de espírito crítico? Completamente, isso saiu da nossa sociedade, esse espírito. Mas achas que... E não é bem visto. Porque eu estou a pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também é muito maior, não é? Cá... vais dizer o Joe Rogan, talvez, não é? Não. Eu estava a pensar era nos formatos de talk show, de late night shows, etc. Acho que existiu, tanto o Colbert como o Trevor Noah, como etc. Todos... Eu vi o Colbert a fazer uma música com seringas na mão, quer dizer. Isto é ter espírito crítico. Mas porquê é que isso é a ausência de espírito crítico? Porque tu tiveste a classe que está habituada a ser mais... Eu nem sequer estou a falar em Portugal, mas esses exemplos de talk shows americanos é um bom exemplo que estás a dar. Desde Fallons e como é que se chama este gajo agora que foi à ilha? Kimmel, que está na lista da ilha. Jimmy Kimmel. Que se fala do Epstein, o Jimmy Kimmel, não é? Mas sim, o papel desses gajos foi patético nos últimos anos. Patético, nem consigo ver. Fantoches, não é? São marionetas. Acho que isso é o melhor exemplo e o pior que podias ter dado.
Claro que tu vês espírito crítico aqui e ali, vês em podcasts, vês em crónicas, humoristas que são cronistas, o que seja. Mas a base geral é não questionar, não... É assim, isso da nossa classe acho muito estranho. Mas eu já foi há algum tempo, também não tenho memória e não consumo diariamente. Mas aos temas todos, tipo de não é programa. que eu estou a dizer, não é só uma pandemia. Sim, Tipo, mas, casas de banho mistas. sim, mas estamos a mencionar isso. Casas de banho mistas. Ninguém diz nada. E estes pequenos temas todos que surgem no dia-a-dia, não estou a falar de os últimos 4 anos, estas últimas convulsões mas o que eu ia dizer transexuais no desporto. Tu falas disso no falo na minha plataforma. Eu falo nas minhas plataformas que tenho, não é? Com humor sempre, felizmente. Estou a falar destes temas que nos últimos 4 ou 5 anos assolaram a nossa sociedade. São muitos, não é? Guerras que ninguém compreende, do princípio, o fim ou a resolução. Muita coisa, muita divisão, mas acima de tudo... uma falta de espírito opinativo também, uma proteção constante. Os humoristas têm as marcas em cima, não podem dizer coisas. Têm que fazer aquela publicidade para o mês que vem, mano. Têm que fazer aquela publicidade. Então, isto é o estado atual das coisas. Eu ia só dizer uma coisa que há bocado não disse, a propósito desses late night shows. Eu senti que na altura da pandemia, principalmente, a mensagem foi muito... protejam-se. Mais sempre, do que... Sempre. Mas, e bem. Exatamente. E bem. Exatamente. Ou seja, tal como eu. Mas agora estou a dar a minha opinião. Tal como eu, até o episódio que eu fiz do Covid. Ausência de espírito. E até te vou dar esse exemplo. O episódio que eu fiz do Covid no Prisma, que está no Corteflix. Hoje em dia eu acho que não tive espírito crítico suficiente na altura para fazer aquele episódio. Tenho vergonha daquele episódio. Não está um bom episódio. O que é que... Porque não tive informação. Eu confesso que já não me porque eu não fui crítico suficiente. Não tive espírito crítico suficiente. A maneira como abordei o Covid, eu próprio. E mesmo no Unas ou outras entrevistas. Mas o que é que então querias dizer que não disseste sobre esse assunto? Queria dizer que questionar nunca é mau. Claro. Que foi visto como mau. Queria dizer que segurança não bate liberdade. Nunca, em nenhuma circunstância da vida. E qualquer pessoa que diga isso, tu deves tirá-lo de qualquer posição de poder. Segurança não bate liberdade nunca. Porque o caminho é tenebroso a partir daí. Como está a ser. Começou nos aeroportos e só piorou. E queria dizer tantas outras coisas. Acima de tudo, queria ter sido mais... Queria me ter informado melhor. Eu deixei de ver notícias para aí passar 2 meses. Em março, abril de 2020. Não vejo televisão desde aí. Não consigo. Mas vês outras formas de... Sim. Hoje em dia tu consegues... Aí sim, manter-te informado, não vendo notícias. Desculpa. Mas sim, se queres estar informado... Mas disseste ver televisão, ou seja... Não há motivo para ver televisão. Mas estás a falar de um meio específico, não estás a falar de... Não, no geral, jornais... Não, cortei com tudo, nada. Acho que nem sigo nenhum jornal. Então onde é que consomes informação? Em muitos sítios. Acima de tudo, nós estamos aqui com realidades mastigadas. Nós em Portugal, já nem vou ao exemplo das notícias no geral, telejornal ou jornais ou canais de notícias 24 horas, o que seja, que é um dos grandes males da sociedade. Aliás, o The News é mais viciante que açúcar. Que açúcar? Que açúcar. Está provado cientificamente que este novo conceito tem 15 anos para aí, não é? 20 anos no máximo. The News, 24 horas por dia. Estão loops de miséria e de morte e de divisão e de ódio. E as pessoas viciaram-se nisso e aí neste momento está considerado mais viciante do que açúcar. Confesso que não... Mas eu acho que hoje em dia quem quer estar realmente informado tem que procurar... Há muito jornalismo independente. Tem que procurar perceber... Hoje em dia está tudo partido em termos políticos também, que é para uma pessoa totalmente central como eu é muito cansativo. Acabas por ter muito pouca coisa para ler. Tens que andar à procura de gente equilibrada, gente com bom senso. Já não contam aqui tanto aquela stamp de marca, de credibilidade. Eu conheço este dude há 10 anos, sabes? E este gajo pareceu-me equilibrado numa série de assuntos até aqui. Acho que temos que andar à procura de senso comum, porque é o que nos é retirado a todos os dias. Em que humoristas é que ainda encontras esse... espírito de autocrítica, não? Enquanto no Ricky Gervais, obviamente. Ricky Gervais, obviamente.
embora o que ele faz em stand-up é bastante mau. Este último show é muito mau. Foste ver? Aqui Não, no eu Altis? vi-o em Londres Fiz e chegou-me a vê-lo uma vez. Eu gosto muito do Richard Weiss, sou um fã, atenção. Porquê é que achaste mal? Mas o stand-up dele não é o melhor que ele faz de todo. Não é o melhor trabalho dele quando está em palco. É muito preguiçoso este show, é mau, é piada, os temas são batidos. É mesmo preguiçoso, mas já é uma tendência. Não sei. E considero meio desinteressante o papel dele na sociedade, como ele é um gajo civilizado e com bastante senso comum, aliás. Devia ter um papel mais vocal, penso eu. Não acrescenta muito fotos em jatos privados e espumante. Não, é desinspirador para mim esse lado. Numa altura em que as pessoas passam o que passam. Esse lado é muito desinspirador. Estás a falar numa perspectiva de... além do humorista, ou seja... Sim, mas isso faz Exato. parte. Sim. Ou seja, I get it. És bilionário, não é? Mas é desinteressante para mim. É desenquadrado do mundo atual e afasta-me. Diz-me que ele não tem muito na cabeça. Está bem da contente a pôr fotos no Instagram com esse meio saloio para mim, sabes? Quem mais que outros humoristas? Mas é um gajo com senso comum. Claro. Eu mantenho os meus mesmos de sempre. Jim Jeffries. O Jeffries, sim. Tive um bom momento com o Jeffries, por acaso, quando ele veio cá. Como é que foi? Quando ele veio cá ao Campo Pequeno? Sim, eu fui ver. Por acaso, na altura era o Henrique, agora é meu agente, mas na altura nem sequer estava com a setlist ainda. E eu pedi 2 convites ao Henrique para ir ver, fui com a Filipa. E o Henrique disse-me para ir ao camarim e eu disse: eu não quero conhecer, já estou farto, os meus ídolos já foram todos à vida. E eu estou farto de estragar ídolos, não quero conhecer. Eu já tinha estado com ele no Fringe, já tinha bebido uns shots com ele 2 ou 3 noites, está-se bem. Não quero estar ali a fazer. Que ídolos é que tinham desiludido? Deixa estar. É? Deixa estar. Okay. Deixa estar sossegados. Então eu disse que não queria e já estava a sair do Campo Pequeno e por coincidência o Pires ou o Henrique viu-me e disse: pá, não, vens cá está um abraço ao Jim Jeffries. E depois cheguei lá e estava uma fila com vários humoristas. O Paulo Almeida, estava o Luís Gomes, o Batáguas. Pá, pronto, eles estavam a tirar uma foto com ele, eu fiquei para o fim e pá, pronto, já que estava ali, aproveitei para lhe dizer-lhe umas coisas importantes para ele. Que foram? Porque é importante ouvirmos coisas, pá, é importante. Que é voltamos um bocado ao início da conversa. É estar do outro lado. O impacto, sim. E a reação dele foi meio de fugir. Que é a reação normal. Mas o que é que lhe disseste então? Eu disse-lhe que eu cheguei à Avenida das Fotos e disse que não queria foto e disse-lhe que em 2009 eu era um humorista sem nenhum especial pronto, em 2008 eu era um humorista sem nenhum especial pronto a desistir de fazer isto e fui ao Fringe Festival e vi um gajo chamado Jim Jeffries, spelled differently at the time, disse-lhe, o gajo já sabia que eu escrevia o meu nome de uma maneira diferente, ou seja, este gajo é mesmo legit. E eu disse-lhe que, pá, passado estes 10 anos, tenho 10 especiais e foi graças a ti. Eu queria dizer, pá, um homem faz uma diferença enorme na vida de outro homem. Porque eu também, o André de Freitas, tinha-me dito que ele estava meio abatido. Estava meio abatido na tour dele. O André de Freitas que abriu esse espetáculo. Então eu quis-lhe dar um pumpzinho, estás a ver? Quis-lhe dizer que, pá, uma coisa que tu achas que pode não ter importância nenhuma, tem impacto. De maneiras que tu nunca sequer sonhaste possíveis. E depois chegou o Henrique, depois o Jim Jeffries disse-me: não conheço muitos humoristas no mundo, tenham 10 especiais neste espaço de tempo, anda aqui ao meu camarim, beber um copo. Depois fui para o camarim com ele, fomos lá beber uns copos, mais 1 hora e tal. Depois o Jeffries disse-me para irmos beber um copo e eu pensei assim: eu vou estragar este momento. Ele disse: pá, só que eu não posso beber álcool e eu vou ficar meia hora, não é? E eu disse: dude, vamos para uma confusão, meia hora vai ser uma merda, isto foi bué da fixe. Disse: não, vou para casa. E não fui beber um copo com ele. Ou seja, estava tudo tão bom, guardei o meu momento. Estive ali no camarim 1 hora, já tínhamos bebido o nosso copo. Não ia agora para o meio da confusão para Lisboa. Do que é que falaram? Pá, de muita coisa. Do que é que foi importante para... Já não, depois não tivemos. Depois play it cool. Não estive lá, não estive a fazer esse... Sim, mas quando tu na altura tu disseste... Não foi isto. Não, mas depois da conversa... Cool, estás a ver? Com ele, uns copos, fala do humor no geral. Mas em casa, a pensar sobre a conversa que tiveste com ele, o que é que foi importante para ti? O que é que... Pá, dizer exatamente... Senti que ele ficou um bocadinho mais feliz. E isso é o melhor. Quando tens uma interação com alguém e ela fica mais feliz do que estava antes, pá, espetacular. Então nem quis foto, nem quis que aquilo fosse para mim, nem pus nas redes sociais nem nada. Quis mesmo só... Dude, era um Zé e agora tenho 10 especiais porque te vi, mano. Linda esta merda. E pronto, queria lhe dizer isso. Falaste do Fringe, onde pela primeira vez viste
o Jim Jeffries. Jim Jeffries, em 2008. E recentemente também voltaste, portanto o Fringe acontece ali na altura do verão, certo? Em agosto. Em agosto. Não sei, desde que vieste ao Humor à Primeira Vista pela primeira vez, portanto há mais de 4 anos, não sei quantas vezes é que terás ido ao Fringe, mas esta 4. foste, Vou todos os anos. vais sempre, não é? Pronto. Mas no 2020 houve? Não, eu não fui. Esse ano não deve ter tirando havido, a pandemia, não. claro. Mas este ano, pelo que já disseste e pelo que estás a dar a entender, bateu-te particularmente de forma diferente, também por aquilo que eu dizia no início de estavas a tentar ganhar uma nova paixão por isto, se calhar tinhas pensado em eventualmente deixar de fazer. O que é que aconteceu no Fringe, ou melhor, o que é que há no Fringe que te causa impacto todos os anos? Para já são impactos diferentes. Há tantas mudanças, a própria cidade muda, o festival vai mudando nas suas tendências. Em Edimburgo? Tu mudas, a companhia com que tu vais muda todos os anos, quase. Tirando a minha mulher que vem sempre comigo agora ultimamente, mas tenho sempre uns dias com amigos e depois a minha mulher vai ter comigo e fazemos os dias de casal no Fringe, que são os meus preferidos, diga-se, by the way, porque temos um gosto muito parecido em tudo. Então, quando vou com amigos tenho que fazer cedências a ver cenas que eu não quero. Tive de estar a ver tipo um musical com o Cruz sobre tipo um crime, sabes? Crime solving mystery em musical que o Rui Cruz queria ver. Sei lá, artisticamente é tantas influências que tu tens ali, tanto que eu agora já nem vejo quase stand-up, vejo muito mais clowning. Este ano que passou, os 7 finalistas a melhor espetáculo, 3 eram de clowning, o que é... Porque depois há prémios no final do festival. Sim, há vários prémios. E quem é que ganhou? Por acaso não ganhou um clowning, ganhou outro gajo qualquer, não me lembro agora certo, estou a ver a cara dele, mas não me lembro o que é que ele fazia. Mas 3 nomeados para clowning é incrível. É claramente uma... Mas não te vês a fazer clowning? Não. Okay. Não, mas eu adoro ver. Não é para mim. Eu já nem me vejo a fazer sketch comedy. Quanto mais clowning. Okay. Porque clowning também é muita interação. Estás a dizer sketch comedy ao vivo? Sim, ao vivo. Sim. Ao vivo. Porque clowning é muita interação direta mesmo com o público e são muitas situações desconfortáveis que eu não gosto que as pessoas passem por causa de mim. Não sou esse gajo. Atualmente eu praticamente não faço interação nenhuma com o público. Não gosto de estar Gosto que as pessoas estejam sossegadas no seu lugar, podem estar na primeira fila à vontade, eu não vou chateá-las. Mas acima de tudo também é uma motivação e uma descoberta de novas maneiras de ver as coisas. Às vezes é a maior fonte de inspiração que tens. É quando não dúvida. Estás inspirado é ir ao Fringe. Sem dúvida. Esperar por agosto. Depois aquilo é um recreio também, de manhã à noite. A cidade é linda, para quem gosta de Harry Potter, é espetacular. Um ambiente medieval, como eu gosto nas universidades preferidas. Eu adoro cidades com há espetáculos de rua também, sim, não só em salas. E há 3.000 espetáculos em salas com escolha de todo o género. Mas acima de tudo, agora estamos aqui a combinar com uma turma grande para irmos todos. Ah, é? Agora porque para o ano, o balão... Para o ano não, este ano. O balão que enche aqui também de motivação, de ideias, de sentimento que isto vale a pena continuar a fazer, é grande. E que impacto é que isso já teve no espetáculo que fizeste do Wrong Comedy? Que era imenso. Exatamente. Acima de tudo isso. Antigamente ia muito a ver stand-up, sketch comedy, aqueles espetáculos strict. E há 2 ou 3 anos comecei a ver mais cabaré, comecei a ver mais carnival, comédia, e comecei a ver mais espetáculos caóticos à meia-noite, em que tudo pode acontecer. Do estilo? O que é que pode acontecer? Imagina, Wrong Comedy, e ainda bem que as coisas depois demoram tempo, e tu disseste... também já tinha anunciado o especial de fim de ano há 4 anos. E só agora é que... Na Cortes Feliz. E nem é agora que eu estou a fazer, não vai ser o especial de fim de ano. Mas o Wrong Comedy igual, também anunciei há uns 2 anos. Pronto, comecei a ver umas noites maradas lá, em que tudo pode acontecer. É meia-noite, está tudo bêbado, by the way. Os performers também. Então vem o apresentador e basicamente ele não consegue falar. Isso é uma das noites que existem. E tu tens 5, 6, 7, 8 acts que 3 não conseguem fazer o act como era suposto. Porquê? Olha, um deles que eu vi era uma dupla de sketch comedy, entraram 7 pessoas e tiraram as calças. Por isso. E o gajo ficou sem calça e teve que bazar. E eles não fizeram a atuação. Entrou o outro a seguir. É caos total. Caos. Bebida pelo ar, muita música. No Wrong Comedy... Não, estou a falar... Não, mas eu estou a dizer, tem o mesmo espírito? Não tanto. O que eu estava a dizer é, quando isto foi pensado, era para ser uma noite, 4 gajos, lixados, morder, cancro.
Voltar às Aborto. origens um bocado. Era a ideia, tipo, temos aqui uma noite, podemos ser brutos. Sim. Epá, depois comecei a achar que toda a gente se podia divertir muito mais se eu trouxesse este conceito de carnival, de maluqueira geral, de mistura de expressões, não ser só stand-up comedy. Podemos ter aqui um bocado também de cabaré, podemos ter drag, como tivemos a Validation, podemos ter clowning, como faz o Bomba. O momento de drag é uma pessoa em drag a fazer stand-up? Sim, foi o Valdemar que faz a Miss Validation, que veio fazer logo na estreia no Maxime, também era super apropriado. E depois houve O Maxime, claro. houve umas noites de drag que eu vi, gostei muito da Validation e gostei da Miss Velvet também, ver se vem agora quando voltarmos. Epá, para dar aqui Eu nunca vi um show de drag. Epá, basicamente é um homem vestido de dinheiro a fazer stand-up comedy. Não, mas o que é que acrescenta essa vertente? Opa, eu vou-te O que é dizer, que- eu o no que é que achas Fringe que dos últimos acrescenta? 2 anos o meu performer preferido foi o Ruben Kay, que é um drag. Epá, o gajo impressiona-me e fez-me sentir que eu não era muito bom performer e fez-me ter vontade de melhorar no palco. Ruben Kay. Ruben Kay, tens que ver este gajo. Ele já está com o show novo este ano, já anunciou. Eu sei porque a minha mulher me disse que ela adoramos ver o Ruben e já dissemos, pá, temos que ver este ano outra vez, já está aqui. Pá, já é um gajo grande. Ele por acaso não muda de nome, é sempre o Ruben Kay. Imponente em palco, ainda por cima está em drag, o gajo deve ter 1,80m e tal, um gajo largo, 30 e tal anos, estás a ver? O gajo mete umas plataformas, pá, de 20 ou 30 centímetros. O gajo é um bicho do 2 caraças. Pai. Tem uma voz grossa e o caraças, depois está todo maquilhado, está tipo fio dental, depois aquilo dá ali uma... E é giro também, aquilo cria ali um burburinho na sala, depois há aqueles homens bué da machos que estão ali meio... E depois o gajo vai lá à frente, dobra-se e diz: Look at it, it's like a cookie. Estás a ver, o gajo pressiona o público assim, faz esse jogo que eu gosto também. O público tem medo do gajo, não é para ter medo, mas Sim. porque não queres que vai muito Sim. em cima. Ou seja, é desconfortável, não é? Sim, pá, e depois joke writing muito bom e uma presença, pá, um domínio de palco incrível, incrível. Domínio do espaço, movimentação, voz, piada, muita piada. Está toda a gente a rir. O Iti como a caraças, rápido no improviso, adoro o gajo. Epá, depois comecei fui ver uns shows de drag que o Comedy Club organizou. Achei que era giro, trazia um folclore giro, este tipo de noite. Temos um cuspidor de fogo, ou seja... E temos vais um fazer bomba. mais noites apesar de Sim, começar isto o sol? agora não, vamos parar por motivos evidentes, mas depois, antes do verão, voltamos. A seguir ao King Cordes voltamos. Em várias Se bem que eu tenho cidades. o meu ano muito, muito cheio. Pois. De coisas que não posso sequer dizer agora, mas tenho até o verão cheio e tenho o de setembro, outubro e novembro cheio já. Por isso, E já vamos meter nos intervalos. falaste há bocado também da conjunto de sketches de especial fim de ano. Mas deixa-me só dizer para fechar o assunto de Wrong Comedy. Sim. Pronto, ficou uma noite espetacular com stand-up comedy acima de tudo, 4, 5 convidados. Mário Bomba, que tem momentos de sketch no meio dos momentos de stand-up comedy. E como já ouviram, Cuspidores de Clowning, Fogo. não é? Ou não? Sim, clowning, Sim. é clowning. Muita música e algum álcool. Inscrevam-se em wrongcomedy.pt, acho eu. Acho que é isso. E depois Agora- recebem uma mensagem com a localização, não é? Recebem um e-mail com a localização. Um e-mail com a localização. Com a localização quando houver. Agora só para aí de 3, 4 meses. Ok. Sketch. Os sketches Epá. que vêm na mesma onda de algo que foi um bocado influenciado por aquilo que viste recentemente no Fringe. É isso? Não, Não? isso Ah, este não? Isso, Ok. ou seja, É não um- tanto Fringe, aqui é mais necessidade. Nós quando olhamos agora para isto, vamos fazer aqui então um especial de fim de ano, que já não conseguimos outra vez. Vai ser o especial de aniversário, estreia dia 13 de Fevereiro, Que é o teu aniversário. que por sorte, no meu passo antes agora, metemos o especial de aniversário. Se não tinha que ser especial São Valentim, alguma coisa do género. Epá, quisemos fazer aqui uma sketch comedy com uma abordagem diferente. Quisemos fazer uma coisa que eu nunca tivesse feito também e que se pode chamar Dark Nonsense. Ok. Com um bocado de elementos psicadélicos à mistura, porque passa-se tudo dentro da minha cabeça. Ok? Passa-se tudo dentro da tua... Os sketches, o meio Eu não em vou que dizer mais, acontece não é vou dentro revelar das mais. outras. Mas estás a escrever sozinho, acompanhado? Não, foi já, isso. Já estão a gravar? Chamei o Zezé, o Manel Moura, chamei o Rui Cruz e chamei o Miguel Vaz. Esta vibe mais marada que o Miguel Vaz tem, não sei se conheces. Sim, sim. Gosto desta... Abriu-te alguns espetáculos. Desta não foi? vibe. Fez um no Porto, sim. Uhum. E desde aí ficou conhecido como o príncipezinho do humor negro. Ah, foi? É o príncipezinho.
Então o Príncipezinho tinha aqui umas lógicas que eu achei engraçado de dark nonsense, de ser uma ideia. O que é dark nonsense? Para já tem uma coisa boa, que é tu queres te ofender e não consegues, não sabes com o quê, e nem sabes se faz sentido. Essa é a parte do nonsense. Aquilo de ser dito em voz alta, quanto mais alguém ofender-se. Então é logo muito bom. Então trouxemos aqui uma proposta de dark nonsense psicadélico, com referências da minha vida. Se é uma viagem na minha cabeça, tem aqui referências dos anos 80 e 90. Então é essa a vibe. E estou encantado. Pá, e vai sair no Cortesflix? Sim, nós tivemos aqui um patrocinador, pagou tudo, que é espetacular. Temos a BetClick, que vai ter tipo 48 horas que pode passar e depois vai para o Cortesflix. Fica 48 horas. Tipo, e é um conjunto. Ou seja, mas o bom disto é a BetClick pagou tudo, o que é aqui uma relação fixe para mim de começar com marcas, não nunca de fazer publicidade por marca nenhuma, mas marcas pagarem coisas fixes para nós fazermos e as pessoas poderem desfrutar de graça, que é o caso. Ou seja, quando passar para o Cortesflix irá ter conteúdos exclusivos, irá ter um custo mais baixo, porque a marca pagou quase tudo, que eu já estou a pôr dinheiro no meu bolso, porque fomos ambiciosos. Até tivemos aqui um orçamento porreiro, total liberdade para fazer tudo o que nós quiséssemos. A única coisa foi, e esta descrição, dark nonsense psicadélico, nem sempre é humor negro. Eles disseram não, mas nós queremos sempre humor negro, que foi uma lefada de ar fresco na minha vida. Não, mas metam, por favor. Para que é uma novidade. Há aqui só que uma questão é que não tem humor negro, segundo pessoas, e nós queríamos só humor negro. By all means. Foi a primeira vez que eu ouvi isso. Mas acima de tudo, fazermos aqui uma relação nova com as marcas, em vez de artistas andarem a receber dinheiro para dizerem coisas que ninguém acredita. Tipo, esta marca, que fiz. E está lá a dizer patrocinado, e embaixo agora, ainda por cima. Então a gente sabe que aquilo é pago. Não é mais difícil as marcas darem dinheiro e nós vamos trabalhar, que é para isso que nós também... Que é fixe trabalhar, né? Trabalhar é bom, faz bem. Molda. Trabalhamos, mostramos a nossa criatividade, as pessoas desfrutam de um produto de graça. E eu estou muito disposto para ter esse tipo de relações. Mas mais no início estavas a dizer que marcas era uma coisa que tinhas afastado um bocado. Não, eu afastei-me tudo. Agora, se me derem dinheiro para eu produzir algo que estamos todos a tentar que seja artístico, estamos com uma equipa de 15 pessoas a fazer cinema com uma câmara, do que já fizemos, do que já gravámos, já está tudo escrito, felizmente, já estamos a gravar. Agora tenho todos os dias de gravação até dia 2 de fevereiro, interrompo 2 para fazer os fãs do vilão, hoje e dia 31. Mas estamos com o Pedro Bessa e com uma equipa extensa, toda a gente está envolvida, os guionistas estiveram lá todos ontem. Quantos episódios, só para perceber? É só 45 minutos, 50 minutos. Ok. É um especial. Só que são sketches, às vezes de 40 a 45 segundos. São muitos sketches. São muitos, então. E a produção e a realização disto está a ser com cuidado, que eu estou a ficar entusiasmado. Confesso. Estou a ficar entusiasmado. E então vai sair no YouTube da sai dia 13, penso eu. E toda a gente pode ver durante 2 dias e depois vai para o Cortesflix. Ok. A seguir já vamos a falar do espetáculo que vai acontecer hoje, no dia em que estamos a gravar, 23 Verdade, estou muito contente e ansioso. De janeiro. Morro amanhã. Morro amanhã, sim. Morro amanhã, o espetáculo de homenagem a Ricardo Vilão, que faleceu, recentemente. Ele estava a viver em Londres, foi um humorista que foi do grupo do LX Comedy Club. Antes disso, queria... Não sei se... Da última vez que gravámos, tinha escolhido um beat do Jim Jeffries, de quem já falámos aqui. Olha, ainda giro. Exato. E ver agora esta fechar de história, não é? Desta vez, escolhes um beat também de um comediante que já mencionámos aqui. Sim, aqui só estou a trazer comediantes do Fringe, que descobri no Fringe. Ainda bem. Não, trago um beat que ainda vou escolher e vou-te enviar, do Ruben Kay, que é um gajo que faz em drag, que é o Ruben. Que provavelmente e vou medir as minhas palavras, o stand-up comedian que mais me impressionou nos últimos 2 anos, e estou a contar com o chapéu, ou seja, estou a contar com tudo o que vi. Ok. Sem dúvida Ruben Kay, por tudo o que já disse aqui também, pela presença dele, pela piada acima de tudo que ele tem, e pelos ambientes que traz à sala, tudo o que o stand-up deve ter, um certo medo do gajo quando ele chega ao pé de ti, mas estás a curtir como ao caralho estar ali, o público está excitado, é diferente, tem folclore, o gajo é grande e isso faz uma diferença. Seres um puto pequenino a fazer stand-up ou seres um gajo que enche o palco, faz diferença. Então ele tem uma série de qualidades. Se amanhã dissessem, olha, tens aqui 2 convites para ir ver um espetáculo solo, assim num espaço fixe,
Um é do Chappelle, outro é do Ruben Kay, mas são à mesma hora. E ver o Chappelle, claro. Ias ver o Porque eu Chappelle? nunca vi o Chappelle ao vivo. E o Ruben Kay eu vejo todos os anos e vejo mais do que um por ano até. Tramaste-me então com esta. Mas estavas a colocá-los no mesmo... o Chappelle, pá, não vamos aqui ser o Ruben Kay, eu estou a falar de parte performativa. O gajo é um gajo engraçado. Mas compara com a profundidade intelectual do Chappelle. Ok. Não é? Nem com um gajo que também percebe bem o seu papel como stand-up comedian para além só da piada. Ok. E eu gosto disso também. Estás a falar do Chappelle. E o Ruben não tem estar aqui a comparar, eu estou a dizer o que mais me impactou, não é o melhor, não é? Mas porquê é que o que te mais impactou não é o melhor? Porque podemos ter esse critério, não é? Porque são aqui uma série o melhor para as pessoas que vão agora ver. Há muita gente que agora vai ver o Ruben Kay e diz, mas este gajo é melhor que o Chappelle. Não é isso que eu estou a dizer, não é, nem é esse o conceito, nem devemos olhar para as coisas assim. Não, mas pode ser o melhor para ti. De facto, eu estou à procura aqui e já sou impactado por menos coisas ou mais específicas. Um gajo entrar e partir tudo e sair, isso não é um grande impacto para mim. É tipo, ok, o gajo está aliado, já fez isto 200 vezes. Isso, agora há alguém que traz ali, que a sala, tu sentes a sala, as pessoas estão... Tu sentes a vibe, sentes o ambiente. Este gajo é diferente. Tu sentes isso. E há coisas que eu reparo mais. Eu estou a reparar Estou a ver como é que a sala reage muitas vezes. E estou a comentar com o Filipe, que ele também estou teatro, também é bom para fazer comigo estas análises. Hoje em dia há coisas que eu estou... E aprendo imenso. Estar no meio do público. Com atenção séria ao público, aprendo imenso. Lembras-te de algum momento específico em que tenha acontecido isso no Fringe? Assim, um detalhe que tenhas... Pá, muita coisa. Até vou dizer... num show que vi com a Filipa de um gajo que nós gostamos muito, e o gajo não estava no dia, ele não estava no dia dele, eu estava a dizer, não está. Nós às vezes temos muita mania de o público não está com a energia certa, o público não está bom, isto hoje não coisa, pá, somos sempre nós podemos subi-los assim, e contra mim falo, que eu fui muito tempo também esse gajo, os gajos hoje não isto não está, o relevado não está, para a relva não está. Os humoristas são muito isso. Sim, arranjam muitas justificações. Isso é um erro. Pois o gajo faz um beat bem, eu sei assim, olha a sala, e estava tu sentia um nervosinho, sabes, um burburinho, sentias tipo, o gajo conseguiu agora fazer o que é suposto este gajo fazer. E às vezes é preciso tu estás lá a analisar isso para tu sentires que às vezes reações do público que sentes em palco não estás a interpretar tão bem como... Quem é que era esse humorista já agora? Não quer dizer. Ok. Ela só tem um dia bom. Então vamos ouvir o beat que me vais ainda enviar do Ruben Kay. Vamos Melbourne! It's me! Ruben Kay! Actress, model and award-winning cry for help. Icon, philanthropist and answer to the question, can I still be a proud boy if I'm covered in last night's shame? Yes, you can. Oh, Melbourne. Like giving a hand job to an octogenarian before prostate surgery. Tonight has been a long time coming. And for those of you who don't know who I am, that's homophobia. Because I'm an inspiration, an aberration, and an unbeatable argument for retroactive birth control. I'm a proud gay man, but I'm also the reason there's a lock on the closet door. I don't want to say I'm too effeminate. But in kindergarten, when the nurse saw me run, she said either that kid is gay or he has polio. Estavas a falar do Chappelle, por acaso ainda não vi este último dele que lançou mesmo no final do ano, portanto há umas semanas, na Netflix. O que é que tens achado dos últimos espetáculos dele? Tem sido um tema que... Eu não sou bom a analisar porque eu gosto imenso. Pá. Eu gosto mesmo muito do estilo do Chappelle, da comunicação do gajo, do estilo do humor. Rio muito com ele e nem vou para me rir. Não vejo para me rir. Não, como assim? Não vejo para me rir. Vejo para ver o que é que o gajo está a pensar da sociedade. É o que eu vejo. Então, como também já vi, como o Bill Hicks ou o Carlin, acho que ele é da mesma estirpe. Mas achas que esse é o propósito certo para irmos ver um espetáculo de stand-up? Não. Mas é muito fixe. Porque é uma sorte apanhar um gajo destes. Mas ou não? Rio-me imenso com o Chappelle. Sim. Mas não clico no dia que sai, eu vejo sempre o Chappelle. Não clico no play. Eia, que barrigada de risco eu vou ter agora. Isso é o Jeselnik. Okay. E isso já vejo para me rir. Vou-me rir mesmo agora. Que é o melhor joke writer, na minha opinião. O Jeselnik. By far. Agora, mas vejo também como humorista para admirar o skill de alguém com talento. Claro. Mais do que o riso. Sim.
Tanto que muitas delas eu não me rio, são tão boas e estão tão bem crafted que é só um pintor a olhar para a Mona Lisa, não é? Outro pintor. É só tipo, uau, nem te ris. Agora, o Chappelle, estou interessado na maneira como ele fala com as pessoas, estou interessado em... Eu não quero saber uma história engraçada que ele tem ali, não me diz nada disso. Quero saber como é que está a cabeça dele a pensar e o que é que ele considera. Isso é interessante para mim. E eu gosto de ver como é que ele aborda os temas atuais sem fugir e como se expressa e como todo o desempoeiramento que ele tem acerca de tudo. Eu acho que aquilo é um modelo de um stand-up comedian sério na sociedade atual. Uma das críticas que tem sido apontada ao Chappelle nos últimos, mais no meio dos humoristas, até já falei disso aqui algumas vezes no podcast, é que parece que já há um especial está a responder a críticas que recebeu do outro especial, e no especial anterior está a receber críticas que recebeu no especial Mas já anterior. o Ricky Gervais tem um bocado disso às vezes. Sim, eu também tenho neste, sim. Achas que isso é a postura correta de um stand-up? Porque aí parece que não estão a falar com o público, parece que estão a falar com reação. E eu adoro o Chappelle e o Gervais, mas isso irrita-me um bocado. Independentemente mas ao mesmo tempo, do quão polémico é o tema. Eu percebo esse lado, percebo esse teu lado, mas ao mesmo tempo, se na plataforma máxima do humorista se expressar, que é ali o palco, ele não disse nada, também fica estranho, não é? Sim, mas... Quando é que ele responde? Redes sociais, ou não sei, não é? Sim, não, claro. Pode ser, mas... Ou uma entrevista num sítio qualquer, ou... Sim, mas eu já... Ou seja, não tenho sentimentos sobre eu tenho que ver este ainda, mas ainda não consegui. Mas tenho no anterior eu já senti que aquilo foi muito... Tinha sido aquela piada, já não me lembro bem qual, mas pronto. Com a comunidade trans, não é? Com a comunidade trans, mas já não me lembro exatamente da piada. E depois o outro a seguir foi ele, parecia muito irritado a responder. E eu acho mas que isso é que não pode acho que isso desvirtua... Quando tu perdes a tua calma, exatamente. Estás a meter os pés no lodo, não é? Exatamente. Eu acho que isso, mas, se tu partes muito emocional... Se calhar eu vou dizer, o espetáculo que ele foi acusado de transfobia e tal, eu achei um espetáculo bonito, achei far from it. Achei longe de ser transfóbico, longe. Ele tem uma história bonita com uma trans que era amiga dele e abria-lhe shows e tal, não era? Acho que sim. Eu acho que precisas estar um bocado a pensar mal para considerar aquilo uma peça transfóbica. Parece-me descabido. Por isso, sim, mas esse nem é o ponto. Não, eu ia dizer, dado as reações que isso teve, eu quase que lhe perdoo gastar tudo. Sim. Sabe, era isso que eu ia dizer. Sim. Mas eu não tenho na memória com se ele estava assim tão irritado ou não, ou com o vocal. Mas, por exemplo, se calhar mais magoado. Eu vou-te dizer isto. Mais magoado do que irritado. E tem motivo para isso. Sim. Acho que tem motivo para isso, é descabido, não é? Neste, ele faz muitas piadas e eu já não gostei tanto. Ok. Tipo, uma ou duas, o gajo faz para aí 8. E de vez em quando não tem nada a ver, o gajo vai, trans. Sim. Achei demais. Achei tipo, dude, tu agora estás um bocado a dar razão quase. Sim. Mas o gajo depois também mas tem isso também é a cena do humorista, que é, estão a dizer que não posso, vou lá mais. O gajo tem ali uma parte muito boa que o gajo diz, isto é punching down, but I love punching down. E faz punching down. E eu adorei essa cena. Eu faço punching down e eu adoro. Gostei dessa à vontade. Depois nem faz assim tanto, mas... O punching down é quando... Punching down? Não. Ver o Chappelle dizer, eu adoro punching down. É hilariante. Foi hilariante. Só o facto de ele ter essa declaração. Uma das coisas que te ouvi dizer sobre estes temas mais quentes que geram muitas vezes esta revolta, neste caso o beat sobre uma pessoa trans do Chappelle, tu dizias sobre, quando estiveste a editar agora o Worst Of do Gente da Minha Terra, portanto é uma coisa que fizeste há 10 anos, tiveste a editar e está no 12 anos, e está no Cortesflix. Dizias que tinha demasiado piadas homofóbicas. Mas portanto, o que é para ti uma piada homofóbica? Nós usamos hoje em dia essa expressão, ou seja, isso já perdeu um bocado o valor. Nós usamos isso muito entre nós. Uma piada homofóbica é qualquer piada que envolve a comunidade gay, não é? Uma piada homofóbica, o que é que havia ali muito? Figuras públicas, havia tipo outing, não era? Eu acho que havia muito outing de figuras públicas que estavam na televisão e havia tipo, este gajo é homossexual afinal, não é o mais que diz ser. Acho que era nesse sentido na altura, acho que era por aí. Mas quando eu digo piadas homofóbicas é isso, porque no fundo isso não vais fazer, já não é muito correto, sabes, fazer outing a uma pessoa, não é? E na altura era
Mas também, tal como eu disse ao Unas, pá, na altura, 12 anos, muito mudou. Não, claro. Na altura, a base do Levanta-te e Ri era outing de figuras públicas, os primeiros anos. Eu fiz agora 2 episódios especiais sobre o Levanta-te e Ri e... Pronto. Viste isso? Sim. Pá, pronto, Tive a ver o arquivo e sim, havia muito José Castelo Branco. Havia claro. muito... O José Castelo, agora é tudo muito giro, mas o José Castelo Branco no Levanta-te e Ri era uma coisa. Lembras-te? Era tipo meio, isto é um gajo, não é uma gaja. Pá, pronto, as coisas mudaram, não é? Claro. Se bem que agora podemos estar perigosamente a voltar um homem tem que ser um homem até ao fim, uma mulher até ao fim, quando já há tecnologia que permite alterar ali um bocado as realidades. Agora estamos um bocado como fomos estúpidos, como temos homens de cabelo comprido a rebentar com crânios no desporto feminino, agora tens o outro lado a dizer um homem é um homem, uma mulher é uma mulher. Agora vamos ter que vir aqui para o meio e dizer de deixar as miúdas competir. Isto é uma gaja, apesar de ter nascido um homem. É possível estas realidades, é possível nós chegarmos aqui fugirmos este ódio todo e esta divisão toda. Preocupa-te se daqui a, vamos imaginar, 12 anos, estás no Cortesflix a editar uma coisa que fizeste este ano e ver, se calhar é esta, pensares que é homofóbico ou... Não preocupa nada, Porque certamente a base também a base não é de maldade, percebes? Sim. Nunca. A base... Mas também como não me preocupou agora, não me preocupou nada agora, ou seja, também tinha 29, 30 anos quando gravei Gente da Minha Terra, estava mesmo a começar no humor, mas não me preocupa nada, nem fico nada fixo, tipo, de que alarve que tu eras, é mais as reações que eu tenho, a minha relação e o meu pensamento hoje em dia com essa comunidade era igual na altura também, por isso é que havia muito, este gajo não é assim, isto é um boneco. Que não era bem um boneco, às vezes era, outras vezes era só humor bruto, porque era o estilo que eu gostava. Mas eu não olho para trás assim, olho para trás, nunca me castigo, olho para trás fizemos bastante coisas engraçadas com os meios à nossa disposição e com a sociedade que encontramos também. Ninguém pergunta a esses autores o que é que sentem a dizer que o José Castelo Branco não era gente. Ninguém lhes vai perguntar isso. Perguntam-me a mim. O que é certo é que isso foi uma fase da minha vida de bashing. Foi essa fase de bashing de Gente da Minha Terra. E porque estás associado a isso, é? Sim, mas porque certas pessoas quiseram associar também. Talvez eu tenha feito isso melhor do que todos os outros. Eu fiz mesmo isso. Eu não tive medo de fazer isso. Eu não escolhi entre amigos ou pessoas de influência para não fazer isso. Eu não escolhi este gajo, se eu falo dele, eu não subo. Então eu vou só chamar nomes feios a esta ou aquela. Eu não fiz isso. Eu fui a fundo e era ball game até com o Eunice Munhoz. Eu fui a todos. Eu não escolhi, eu não geri carreira. Eu fui a fundo. E quando eu me retirei de fazer isso, by the way, há mais de 10 anos, ou seja, foi no Sassetti, faz agora 10 anos. 10 anos. Quando eu me retirei desse estilo de humor e parti para outro, e já parti para outro, e se regressou aqui ou ali, nunca mais foi um problema. Nunca mais foi um problema. Até hoje. Por isso, nunca fico chateado com o que vejo para trás. Vamos então ao Ricardo Vilão. LX Comedy Club, hoje, quando estamos a gravar, vai subir ao palco do Tivoli em Lisboa com o Luís Franco Bastos e o Salvador Martinho, os restantes membros de LX Comedy Club, que eu devo dizer, nunca vi ao vivo. Sério? Nunca vi LX Comedy Club. Ou seja, que isto foi em 2012 a 14, ou seja, que idade tinhas na altura? Portanto, tinha 14 anos. Pois. Não, é uma criança. Se calhar não tinha... Já podias entrar, às vezes eu parecia uma criança. Sim. É um espetáculo. Uma criança, mas já não és uma criança. Um adolescente. Nunca vi LX Comedy Club ao vivo, mas depois no YouTube vi algumas coisas, obviamente, e fui também conhecer o trabalho do Ricardo Vilão, que depois foi para Inglaterra, Londres, também fazer stand-up, certo? Ele parte para lá com esse objetivo, é isso? Sim, ele fez lá, porque depois quando fui falava dele e a malta conhecia. Portanto, o Ricardo Vilão faleceu em Londres, muito recentemente, e estes 2 espetáculos que vão fazer serão de homenagem, todo o dinheiro que dos bilhetes vai para a família do Ricardo Vilão.
Não tenho. Estás à procura de uma pergunta, vamos fazer e não estás a encontrar nada. Exato. Eu acho que. Vou milcar este momento. Não, mas eu acho que o melhor, mais do que fazer uma pergunta agora, é falares um bocado da relação que tinhas com o Ricardo Vilão e porque é que os três decidiram fazer este espetáculo. Antes de mais, quero começar por agradecer às pessoas que tão rapidamente esgotaram a sala do Tivoli e do Sá da Bandeira. Era muito importante para nós, porque, como vamos dar a receita das 2 noites à família do Vilão, todo este processo que envolveu a decisão do Vilão de morrer, depois teve um processo longo em Londres e depois trazer o corpo para cá, envolve despesa, como toda a gente sabe, e nós na altura, logo no momento do choque, dissemos que pelo menos essa ajuda teríamos que dar. E depois era quase impossível não assinalarmos aqui, respondendo a essa tua pergunta para pelo menos 2 vezes, pelo menos para as pessoas do Tivoli hoje e do Sá da Bandeira, quem é que era o Vilão e porque é que foi tão importante para nós e para a história do stand-up português, porque foi bastante também de forma até indireta para outros humoristas que hoje em dia fazem tantas coisas, porque o Vilão teve alguma importância nelas há algum tempo. Então é isso, vai ser uma noite de... Nós tivemos o LX Comedy Club, eu, o Vilão, o Salvador Martinho e o Franco Bastos, 2012 a 2014. Vai ser uma noite de rir a morte de um amigo, em vez de chorar, em que vamos estar os 3 em palco, vamos estar com 4 sofás, e vamos estar os 3 em palco sentados o espetáculo inteiro. Não é uma noite de stand-up comedy, não teria lógica. Mas é uma noite precisamente para falarmos quem éramos nós na altura, do grupo, as pequenas vitórias que tivemos, os problemas que tínhamos, as dificuldades que encontramos, o que é que mudou na indústria até agora, mas acima de tudo quem era o Ricardo Vilão, o que é que ele deixou em nós, sendo que nós os 3 juntos, se não temos os 3 juntos mais especiais do que toda a indústria junta, é uma guerra gira de se ter, não devemos andar longe. Quer dizer, o Hugo Sousa tem muitos, mas certo, só dizer isso assim, salvámos goleada, mas é só para deixar aqui a importância do Vilão, que deve ter sido alguma, porque se nós os 3 seguimos com esta base que foi tão importante para nós destes 3 anos de LX e seguimos com essa base para tantos especiais a solo, é sinal que a importância dele também foi grande e foi certamente. Então vai ser uma noite de contarmos às pessoas muita coisa sobre o Vilão que elas não fazem ideia. A parte boa para mim é a mãe dele poder ouvir isso. Acho que isso é o melhor. Vai ser tão difícil fazer isto mais logo. Eu vou-te dizer, eu já não estava nervoso para um espetáculo desde que fiz o Fringe. No Fringe estava sempre borrado. Eu era lixado de fazer em inglês. E estás sempre com medo de venha um bêbado e estragou-te a noite. Eu ficava bem nervoso no Fringe em 2000. Já foi 2018. Já não ficava nervoso há 6 anos para um espetáculo. Estou nervoso, quer que corra bem, percebes? E claro. Pai, não nos queremos estar a emocionar também. Não é que haja mal, está-se bem. Eu não tenho problemas nenhum em chorar. Mesmo, é bom, é ótimo chorar. Todas as pessoas deviam chorar. Mas já há espaço em palco para isso acontecer hoje? Não, também. Sim, mas também não queria agora fazer para ali 3 Marias. Nós ainda por cima estávamos a fazer o ensaio e o Bastos tem a fala inicial para as pessoas e o gajo já estava a tremer a voz e ele disse: passa, já estou aqui assim, estamos no ensaio só os 3. Lá com 1000 pessoas, como é que vai ser? Pois. E a minha resposta encorajadora foi: ainda bem que não falo quando entro. Passei isso a vocês os 2. A entrar, aplaudir e sentar-me. Mas a coisa mais importante para mim, se algo do género acontecesse, uma homenagem destas para mim, a parte mais bonita é, muitas vezes, os nossos pais e familiares, e mesmo amigos de outros grupos, de outros núcleos que tu tens. As pessoas não sabem bem totalmente quem é que foi este gajo que agora morreu. Eu por exemplo, não tenho esse... Lá está, na altura tinha 14 anos. Não, claro, mas as nossas mães... Eu acho que é bonito as nossas mães ouvirem tanta coisa sobre nós que não faziam ideia. Eu acho que pode aliviar um bocado o sofrimento da mãe do Vilão, que, apesar de ser uma noite difícil, vai ser difícil para ela, como é evidente. E como é que era o Ricardo Vilão? Como comediante?
Isso é uma coisa, ver se eu consigo dizer sem parar de falar. Opa, é quase estúpido agora, parece. Vou tentar aqui ser honesto e justo para não parecer que caímos todos aqui naquele clichê habitual das pessoas que partiram. Vou falar dos aspectos dele de motivação e de loucura que nos passou para todos. Fazemos uma tour com 43 datas, que era de loucos. E a iniciativa foi dele? Sim, dele. De ele ser o nosso produtor com outra voz ao telefone, que era o Fernando Afonso. Que vamos contar essas histórias todas hoje. Mas a motivação que ele nos dizia, sempre a convidar pessoas importantes ou de imprensa que nós estragávamos a seguir. Ou seja, uma visão de vamos chamar pessoas para darmos entrevistas, para crescermos, vamos marcar salas maiores, vamos fazer autógrafos e fotos no final dos espetáculos. O vilão quis fazer isso e nós, que piroso, só Tony Carreira. Depois as pessoas gostavam de ter ali um momento de estar connosco, que era fixe, melhor do que estarem espalhadas e depois não dizem nada, têm vergonha. Ou seja, não seres cobarde. Nós saíamos, tu não te queres bater àquele modelo, quem é que sou eu para autógrafos, mas se tu sais e estão ali 100 pessoas e depois tu sentes que elas estão envergonhadas e há ali um momento, esse sim, awkward, então bora, já o vilão dizia na altura, bora fazer uma cena, tiramos uma foto, assinamos e nós achávamos isso piroso. Não queríamos. Mas essa visão toda dele, e depois, ele gostava mesmo muito de nós. Éramos muito amigos, tinha sempre uma frase que o vilão dizia. Eu adorava fechar os espetáculos quando era ele, fechava assim com esta frase. Que ainda agora tivemos a debater a autoria dessa frase e tal. Acho que era entre mim e o vilão, eu não me lembro de ser minha. Por isso vamos atribuir ao vilão. Ele dizia, pode haver humoristas melhores que nós. Pode haver amigos melhores que nós. Não há humoristas mais amigos do que nós. Já sei com esta frase. Aliás, já sei com esta frase. E era o espírito que ele trazia também nas tours, acima de tudo isso, o profissionalismo que meteu nisto tudo e o sentido de responsabilidade também que eu só me juntei anos mais tarde. E depois, eu particularmente com o vilão, e eles vão contar isso hoje, eles dois, nós estávamos sempre uma espécie de guerra permanente de picardias. Ou seja, o gajo tinha cenas que me irritavam, eu tinha cenas que o irritavam. Viagens de tour, estávamos sempre em discussões. Mas eram discussões tipo ar-condicionado, baixa a coisa. Não, o gajo queria parar para fumar, eu queria fazer um tempo de viagem, não queria parar. Essas merdas bem pequenas. E depois nós tínhamos uma cena que era, chegávamos para jantar, primeiro cobrindo copo de vinho, éramos os melhores amigos outra vez, até à morte. Mas tínhamos essa... Pois eu gozava com a roupa dele e fazia-lhe bullying de gordas. Quando o vilão sacava uma gorda, fazia-lhe bullying. E vamos falar sobre isso também hoje. O Sá vai contar essa história. E depois o vilão tinha coisas que eu irritava profundamente. Que eu era pouco profissional na altura. Sempre na noite. Com razão? Com razão. Com toda a razão. O vilão era super profissional. Nas horas que chegava. Eu na primeira tour da LX... Eu depois tornei-me esse gajo. Mas na primeira tour da LX Comedy Club, um caos. Foram buscar a casa para irmos para a primeira data. De manhã tínhamos espetáculo no Porto. Arrancamos. Eu estou a escrever o meu texto. A ressacar não de álcool. E venho da noite, mano. Venho da noite às 9 da manhã e digo, eu não posso conduzir, porque nós partíamos a condução em 4. Meia hora a cada uma merda assim. Ou partíamos 2 para lá, 2 para cá. Eu disse, eu não posso conduzir porque eu tenho que me sentar no banco de trás a escrever o meu texto, para dizer à noite. Só que depois o que acontecia? Eu partia. Eu safava. Corria-me sempre muito bem. Então isso fazia-me pessimamente a mim, porque eu achava que não era preciso ser muito profissional. Claro. E eles estavam aqui num colete de forças, porque depois eu era um motivador do caraças. Eu gostava de fazer isto, eu gostava da vida. Gostava da vida o que eu achava que era a vida do humorista. Do boémio. Do boémio. Noite, todos os dias, miúdas. Mas depois, como naquela meia hora, 1 hora antes, eu era um animal nos camarins, de motivação, bora, e vamos partir, e não sei o quê, e motivava-os à saída, à entrada, depois ia eu, fazia bem. Então eu achei que não era preciso dedicar muito mais esforço à profissão, sabes, na altura. E o vilão irritava-se muito com isso. E depois, às vezes, havia discrepâncias de como corria um ou outro e do trabalho que um ou outro metia. E o gajo ficava lixado naturalmente. E achas que depois, mais tarde, tens essa noção de que tens que ser mais profissional também por causa dele?
Ele também ajudou, mas a minha história com o vilão foi muito antiga. Eu fiz a primeira à 4ª classe com o vilão, para o início de conversa. Eu vou contar isso. Vocês são mesmo... A primeira vez que eu vi o vilão tinha 5 anos. E depois, por coincidência da vida, 20 anos depois da 4ª classe, o Salvador trouxe, está aqui um gajo que eu conheci, bora vê-lo a fazer stand-up. Eu cheguei lá e reconheci a cara dele. E disse, tu não andaste nesta escola e tal? E o gajo, eu era sobrinho da professora. Ele, tu és o sobrinho da professora? Eu sou o sobrinho da professora. Então, mas depois, mesmo em Londres, depois quando mudei para lá, estive com ele algumas vezes. As minhas memórias do vilão, mesmo depois do fim do grupo. E ele continuava a fazer stand-up por lá? Sim, o grupo acabou devido a um problema também de saúde do vilão, que vamos abordar com honestidade hoje nestes 2 espetáculos. Isto vão ser 2 shows muito honestos também da nossa parte. Também teve aqui algum trabalho emocional difícil, tem que ser feito, não é difícil, né? Mas claro. É entre os 3, vamos analisar quem éramos na altura, vamos dizer às pessoas, para nos enquadrarmos também na altura, não é? Somos pessoas completamente diferentes hoje em dia, os 3. Eles dizem que estão iguais, eu é que mudei, mas eles também mudaram bastante. Então há aqui houve uma necessidade de sermos brutalmente honestos uns com os outros sobre quem éramos, que problemas trazíamos ao grupo, que vantagens trazíamos ao grupo, sobre a noite em si, sobre quem era o vilão, que importância teve, quais eram as falhas também do vilão. Vamos analisar isto tudo com honestidade, mas já que nos custou, entre aspas, já que o exercício foi tão doloroso, melhor partilhar. Claro. Eu ia sugerir, porque este episódio vai sair já depois destas 2 datas, que escolhesse uma história que pudesse deixar aqui. E pá, as histórias são muitas javardas, Gustavo. Não, isso é permitido. Então, como eu já fui aqui dito, eu fazia gordofobia ao vilão. Foi estabelecido. Eu analisava se o peso Então, na altura, durante muitas saídas, e nós, apesar de todos termos tido relações aqui ou ali durante o período do LX Comedy Club, o nosso estado mais natural era solteiro ou a sair de relacionamento. Eu fazia de facto alguma gordofobia a Ricardo Vilão relativamente ao peso das companheiras que ele trazia para sítios que nós iríamos frequentar. Eu dizia-lhe, e faço apenas aqui um quoting da época, e se pensam que eu sou a mesma pessoa, eu por acaso sou exatamente a mesma pessoa, eu na época, eu disse-lhe, gordas não entram onde nós vamos. Então este tipo de bullying durou uns tempos, e há um verão que vamos para o Fringe, vou eu com José Beirão, Salvador Martinha e Ricardo Vilão, e íamos estar todos na mesma casa em Edimburgo. Quando chegamos ao aeroporto, estávamos a fazer o transfer do aeroporto do avião mesmo ali para o terminal, e vejo Vilão a meter conversa com uma rapariga que estava a dobrar um bocado o autocarro, estava a tombar o autocarro para o lado onde ele estava apoiado. Prossegui para fazer gordofobia a Ricardo Vilão. Certo. E disse-lhe, faças o que fizeres, essa gorda não entra na minha casa. Por isso escusa estar a trocar números de telefone, porque ele estava a trocar números de telefone. Eu disse, pá, Vilão, aqui miúdas e tal. Quanto backlash vocês vão receber? Não. Eu estou-me completamente a borrifar, eu não vou receber nenhum. Vocês... Nós também não. Então tá. E também se recebemos está tudo bem. Isto é uma história sobre Ricardo. Estou eu a convencer Ricardo Vilão que a cidade lhe traria ofertas mais leves. Os dias passaram, eu nunca mais vi a rapariga. Uhum. E há um dia, a meio do dia, por algum motivo, fui ao apartamento que nós tínhamos. Entro no apartamento, dirijo-me à sala que estava com a porta fechada. E quando eu abro a porta da sala, isto é o que eu vejo. Ricardo Vilão sentado no sofá, nu da cintura para baixo. Esta rapariga de peso avantajado está a proceder a fazer-lhe um falácio. Mas isto não é a história. A história é o que é que Ricardo Vilão tem vestido da cintura para cima. E em agosto, em Edimburgo, o que o Ricardo Vilão me apresenta vestido e faz-me um sorriso quando me vê entrar, ele que reparou que eu entrei muito antes da rapariga. Ele faz-me um sorriso e eu vejo Ricardo Vilão a sorrir, a receber um falácio em agosto, com uma camisola de Natal vestida.
branca com cenas vermelhas e sinos e azevinhos, mano. Isto é a visão que eu tenho. Cheio a porta isso aí. Acho que não temos histórias que não sejam javardas, mas Claro. vamos definir também o espírito do grupo e o espírito de qualquer grupo, de homens de qualquer idade, a partir dos 3, 4. São crianças. 3, 4 homens juntam-se, podem ter 50 anos, podem ter 30, podem ter 70, vão ser 3 crianças. Rui, muito obrigado. Olha, obrigado, gostei muito por desta teres conversa. vindo. Tu com o King Chords a Tour, É isso, será já dia 29. 29 de Fevereiro Dia dos em meus locais Faro, habituais. e vais a Guimarães, Santarém, Leiria, Coimbra, Braga, Santa Maria da Feira, Almada, Porto, Lisboa, Cinema São Jorge, já há várias Já está na quinta, sim. datas esgotadas, Montijo, Funchal, Londres, e há já mais datas. Não, Castelo Branco, vou abrir esta semana, isto arreja, e Estarreja. mais nada. E E fechamos, e acabou. fechamos? Já não vai haver mais datas, não. Não, porque eu não estou com tanto tempo assim e também gosto das tours intensas e curtas. Normalmente terminamos com um beat que eu escolho, podia ser sobre o Ruben Kay ou mesmo teu, mas acho que era interessante terminarmos com um beat de Ricardo Vilão. Epá, isso era... O que é que tu tens? Tu tens? Há aqui algumas coisas no YouTube. Epá, nós nem... O que é que tu tens aí? Fazemos assim. Beat direto? Fazemos assim. Tem beat direto no YouTube? Tem alguns. Fazemos assim. Eu vou ler os créditos e nós no final vamos ficar aqui a escolher e as pessoas depois vão ouvir o Vamos a beat isso. que nós escolhemos. Vamos a isso. Portanto, Rui, muito obrigado por teres vindo. Obrigado O pelo... Rui Sinal de Cortes está no Instagram em Rui Sinal de Cortes, o Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast, com excertos em vídeo dos episódios. Eu estou em Gustavo Rito Carvalho no Instagram e no TikTok também, com excertos em vídeo dos episódios. As fotografias são do João Pedro Moraes, jingles do Ruben de Freitas e do Luís Batista, com voz do Rui Mirama e do Tiago Filipe. Mais uma vez, obrigado, Rui, e até Obrigado um dia. Já agora, por aplauso, quem é que já foi à casa de banho de um café neste país? Ok? Eu reparei que há pessoas que nunca foram neste país, quando estão muito aflitinhos vão à Espanha. Mas ir à casa de banho de café neste país é uma coisa absolutamente horrível. Porque o que é que acontece? Nós estamos num café, não é? Estamos muito aflitinhos, precisamos ir à casa de banho e vamos. Não é? Vamos silenciosamente. E normalmente a casa de banho é o fundo, o que é bom, porque ir à casa de banho é suposto ser um ato privado. Então nós vamos. Ninguém tem nada a ver com isso. Chegamos, abrimos a porta, não abre. Porquê? Porque os donos dos cafés deste país têm medo que lhes roubem a sanita. Então nós vamos ter que percorrer o café inteiro, muito discretamente, até ao outro lado do balcão para pedir a chave. E dizemos, olha, por favor, pode-me dar a chave. E a senhora também sempre muito discreta. Oh, Alfredo! Dá a chave a este senhor, parece que ele tem necessidades. Toda a gente ficou a perceber no café, não é? Já estão os velhotes. O que é que isto anda a fazer? Então o Alfredo dá-nos para a mão a chave da casa de banho de um café. O que é a chave da casa de banho de um café neste país fantástico? É um calhau gigante com uma chavinha na ponta. E lá vamos nós, discretamente. A meio do caminho, o Alfredo, que é nosso amigo, diz, oh amigo, é melhor levar isto. O que é isto? É um rolo de papel higiênico. Cheio de dedadas, nunca ninguém usou, está lá desde 96.